Você quer saber como se posicionar nesse mundo turbulento? É por isso que hoje eu estou aqui com o Júlio Damião, que é top voice no LinkedIn, e eu sou o Lucas Morato, sou do canal Investidor Qualificado, e hoje a gente está aqui para bater um papo, Júlio. Então, eu quero te escutar, você que é um profissional, conselheiro de várias empresas, investidor de várias empresas, então quero te escutar, o que você acha o profissional do futuro, como que a pessoa tem que agir hoje, o que ela tem que fazer para ela se posicionar, crescer na carreira dela? Bom, se posicionar no mundo turbulento hoje é o maior desafio das empresas e dos profissionais. Nessa nova economia, a gente está vendo várias mudanças das empresas no mercado, várias mudanças dos profissionais com relação à atitude. A própria economia está mudando muito, ela está mais cara. E os profissionais querem se posicionar, e as empresas querem se posicionar nesse mundo cada vez mais turbulento. E aqui eu não estou falando dos profissionais que acabaram de se formar, são todos os profissionais, principalmente os profissionais que já têm mais experiência. O que a gente está descobrindo aí como conselheiro e como investidor é que o diploma muitas vezes não está fazendo essa ponte para o futuro mais. E as pessoas têm que entender como que elas podem se posicionar. Então, este podcast é muito importante para as pessoas se posicionarem de como que elas têm que seguir para serem mais competitivas, para serem melhores profissionais, até melhores pessoas com relação a isso. Então, nesse primeiro bate-papo aqui que a gente está tendo, o ponto é, estamos numa nova economia com novas regras que não foram ensinadas, com inteligência artificial, e a gente, de alguma forma, quando a gente sai de casa todo dia, a gente vai ter que se posicionar nesse novo mundo. Legal. E o que você acha como que é o papel aí da estratégia financeira dentro desse mercado turbulento, desse mundo de juros altos, de economia, é, É, países endividados? Depois de 2020, nós descobrimos que não é escala pela escala, é escala com margens, finanças faz parte, finanças é importante, e não só finanças das empresas, mas finanças pessoais, ele é fundamental. E só para contextualizar, né, eu estou falando aqui de nova economia, de novas regras da competição, então vamos contextualizar. Por que que a Magalu fez uma parceria com o site chinês AliExpress? Por que que ela não foi sozinha, não quis seguir, não quis vender? Porque ela entendeu que não é possível mais ir sozinho nesse mundo da nova economia. Que você tem que fazer parceria, que você tem que fazer parceria estratégica. É preferível ganhar menos numa escala maior e com margens do que ir sozinho e vender muito sem margens. E tem um ponto importante, que é um player novo que aconteceu no mercado, chama-se China. Não adianta você falar de política ou ter qualquer tipo de preconceito com relação à China, porque não é assim que funciona. A China hoje ela tem a maior escala do mundo, a maior produtividade do mundo. E qual que é o problema hoje nosso no Brasil? Ela coloca produtos no Brasil muito mais baratos e consegue ter margens muito maiores de empresas que conseguem fabricar que tem que fabricar dentro do Brasil. Então o problema é o custo do Brasil? Também, mas o problema é, ela tem uma produtividade tão grande que ela consegue diluir tantos custos e aí finanças entra, que ela consegue ser muito competitiva. E como isso conversa no dia a dia? De todo mundo, desde que acorda até a hora que dorme, você compra produtos, é influenciado, tem opções no seu celular de produtos chineses que estão corretos no Brasil, não estou falando nada de coisa que não é errada. Então, por isso que a Magalu juntou e fez a parceria com a AliExpress, né? Por que que a Americanas foi fazer parceria com a Amazon? Também porque chegou à conclusão de que não é possível fazer nada sozinho no mundo. Porque com o iFood foi fazer parceria com o Uber, que é um outro ponto da nova economia, que é o seguinte, cria ecossistemas, coloque os clientes dentro desse ecossistema, entenda os clientes com inteligência artificial, ofereça produtos personalizados com margens e você vai ter dentro ali daquele ecossistema vendas muito maiores e muito mais assertivas. Então, empresas para se posicionar nesse mundo turbulento estão fazendo isso. É claro que parcerias aconteceram no passado, né? A turma mais experiente pode pensar assim, isso sempre aconteceu, Júlio. Mas agora a gente tem. Vamos acrescentar inteligência artificial, a gente tem redes sociais, a gente tem e-commerce e a gente tem China. Então, né, para você que
está pensando, e agora como é que eu gero valor com essas novas regras, com esse novo formato de economia, que aí fazendo o último adendo, ainda assim é um mundo caro, fazer isso tudo com essa competição alta com o mundo caro, como é que eu consigo circular em um mundo turbulento? E é exatamente isso que as empresas estão com dificuldade, exatamente isso que profissionais estão com dificuldade. Que é que eu vejo muito a questão de não pensar a economia, finanças ou o mundo que está em volta de uma forma estratégica, de uma forma de fazer as perguntas certas. E aí, quando assusta, você pega uma Amazon que demite 16 mil pessoas. Você pega uma Meta que demite 4 mil. Você pega um Itaú, que há um tempo atrás demitiu 1.000 pessoas. E aí o mundo tá continuando. E circular no mundo turbulento não é com as regras antigas. São com as novas regras. E é isso que as pessoas têm que prestar atenção. Legal. A gente tá vivendo num mundo caro, né, pós-pandemia, onde todas as cadeias de logística foram afetadas. A gente está vendo aí Estados Unidos, que historicamente sempre teve juros baixos, né? E a gente voltando aí a discutir o Fed, quem sabe aumentar os juros ainda esse ano. E a gente sabe que quando os Estados Unidos aumentam os juros, ele suga o dinheiro, né? Porque é a maior economia do mundo. Então, os Estados Unidos, o dinheiro vai todo para a renda fixa lá. A gente tem, além da atratividade dos juros altos nos Estados Unidos, a gente tem as Big Techs que estão sediadas lá, né? Apple, Nvidia, Amazon, todas essas grandes empresas que estão liderando a corrida da inteligência artificial, né? Google, a Alphabet, que é a dona da Google, enfim. E aqui, trazendo aqui para o Brasil, a gente também já está aqui no 5º ano de juros altos, né? De Selic a 2 dígitos, né? Agora que a gente está conversando aqui, a Selic está 14,25%, com uma previsão de fechar o ano a 14%, só mais uma queda de 0,25%, o que muda muito pouco, né, Júlio, na ponta, né, para as empresas, né? As pessoas, eu falo assim, sai a pesquisa Focus e tem toda a área financeira que quer adivinhar para quanto que vai Selic. E eu não quero adivinhar nada. Eu acho que essa é uma característica de você se posicionar no mundo turbulento. Existe uma regrinha geral para todo mundo, isso é para governo, empresa e pessoas. Você que está me assistindo aqui, pessoas físicas. Gastou mais do que ganha, é problema. Uma pessoa física gastou mais do que ganha, é problema de endividamento pessoal. Uma empresa gastou mais do que ganha, é problema de endividamento. E a gente tem recorde de recuperação judicial. O recorde de recuperação judicial é porque os juros é alto? Não, porque os altos juros impactam numa decisão de falta de geração de caixa. E você tem governos. Os governos gastam mais do que arrecadam, você tem juros altos, porque os governos precisam se financiar. Mas isso não é só uma coisa do Brasil. Depois de 2020, nós vimos o mundo inteiro gastando mais do que arrecada. Inclusive os Estados Unidos, que está batendo um recorde de déficit. Então, quando chega a pesquisa para mim, ou as pessoas, nós vamos ter um aumento ou uma diminuição e tudo, eu sempre coloco o seguinte: está todo mundo gastando mais do que arrecada? Sim. Prepare a empresa para o mundo de juros altos. Eu não sei se vai ser 14, se vai ser 15, se vai ser 13. 13 ainda é altíssimo. 12 ainda é altíssimo. Por quê? Porque hoje, 14... 12% é a previsão para o final de 2027. E 2028, a Selic ainda em 2 dígitos a 10,5%. Então, quer dizer, se esse cenário se confirmar, seriam 7 anos de juros de Selic em 2 dígitos no Brasil, né? Então, um cenário bastante difícil para as empresas, principalmente aquelas endividadas, né? Concordo. Eu só não concordo com 12 ou nem com 11. Eu acho que se continuar hoje o cenário se gasta mais do que arrecada, eu não vejo diminuição, porque o governo precisa se financiar. E as empresas não podem ter isto como desculpa. É um ponto crítico, claro que é, mas elas não podem ter isso como desculpa para não tomar decisões empresariais corretas e pessoais também, de preparação profissional para tomar essas decisões, e ficar só na questão dos juros. Né, eu falo muito de fazer as perguntas certas, é só fazer a pergunta inversa. E como é que as empresas estão dando certo e segmentos estão dando certo com esse cenário? É isso aí, porque os juros são altos para todo mundo, né? Para todo mundo. Isso né? Aí. Como é que uma construtora entrega um prédio no prazo e a outra não entrega falando que é a chuva? Então, para a outra, não choveu? Então, como é que o e-commerce está batendo recorde? Como é que a Havan
está batendo recorde? É varejo físico. Então, o que eles estão fazendo? Como é que tem construtora batendo recorde de vendas no Brasil com juros altos? Se o problema do Brasil, não estou falando que não é, mas se o problema fosse só e tão somente os juros, todas as construtoras estavam quebradas e ninguém estava comprando apartamento, porque 90% é financiado. Então, como funciona? Então, é essa leitura de cenários que muitas vezes ela não conversa, você tem que fazer várias perguntas para você entender que é um novo ponto para as pessoas se posicionarem. Então, assim, o Brasil está em recorde de recuperação judicial, mas tem muita empresa dando certo. Sim. Os juros vai ser 13, mas vamos combinar aqui, né? Todo mundo aqui, você aqui que entende melhor do que eu. Na ponta, para qualquer empresa, a Selic 13, 14 ou 15, na ponta, capital de giro é 23, 24. Qual a empresa hoje que tem 24%? Qual a empresa hoje que tem um projeto que dá 24%? Verdade. Concorda? É. Então, e as empresas estão fazendo investimentos com 23%, 24%. E estão conseguindo. É claro que afunila mais. Ou seja, que é um ponto fundamental que eu falo muito. O mundo caro não permite mais amadores. O jeito de ganhar dinheiro do passado não é o jeito de ganhar dinheiro agora. A forma de fazer negócio agora é muito mais competitiva por dois motivos. Primeiro, que eu tenho um mundo caro, que me faz o dinheiro ficar mais caro, então eu tenho que selecionar melhores investimentos. E eu tenho a China, me lembrando todo dia que os meus custos estão caros, porque ela tem a maior produtividade. Vamos lembrar, compara um BYD com qualquer carro. E aí, como eu não consigo mais repassar esse aumento do meu custo para o consumidor, porque agora ele tem a China para comparar, e as opções do e-commerce para comparar, as empresas ficam com problema de geração de caixa. É aí que vem a questão pessoal dos gestores, dos CEOs, do conselho de tomar as decisões difíceis. O que eu mais enxergo quando eu chego em conselho é, muitas vezes as decisões, as pessoas sabem o que tem que fazer. As decisões estão ali, elas sabem os motivos e não tem não vou falar coragem, mas uma maturidade da decisão não está sendo colocada ali, mas o que tem que fazer, todo mundo sabe o que tem que fazer. A questão é ter ali um conselho, uma pessoa que fala assim, é isso mesmo que tem que fazer. As empresas que não fazem têm problemas. Mas o ponto fundamental que você traz aqui é, você tem que falar de finanças de uma forma correta. Tanto não é difícil, tanto com relação à economia, tanto com relação às suas finanças pessoais, também à sua vida pessoal. Bom ponto. Eu quero aprofundar um pouco mais nisso. Ao longo da minha carreira em finanças, eu vi que muitas pessoas cuidavam bem do dinheiro das empresas, em cargos de liderança na área financeira, de controladoria, tesouraria, mas quando essa pessoa, né, para cuidar do próprio dinheiro, na pessoa física dela, ela não tomava as melhores decisões, né? E a gente vê que, como você falou muito bem, né, os países endividados, as empresas endividadas, com recorde de recuperações judiciais, e as pessoas, os brasileiros, nunca tiveram tão endividados como estão atualmente, né? Então, como linkar aí cuidar do dinheiro, os profissionais cuidam do dinheiro das empresas, mas não cuidam bem do próprio dinheiro também, né? Das finanças pessoais. Eu acho um risco tanto para a empresa quanto para o profissional. Para a empresa, porque uma hora isso vem à tona, né? Então, como é que você tem um profissional ali, até de estratégia, não precisa só de finanças, mas um profissional de estratégia, um profissional de impacto, está tomando decisão ali, e que ele pessoalmente tem sérios problemas financeiros, né? E aí a gente está falando aqui de um ponto muito crítico que chama credibilidade. Então, como é que ele é excelente, né, em gerar resultado corporativamente, mas na vida dele não é? Qual que é essa ponte que se quebrou? Será que... Por que ele, se ele é bom mesmo, por que ele não usa isso para a vida dele? Exatamente. Não é verdade? É. Então, muitas vezes o profissional, ele tem que... Essa autoridade, essa credibilidade vem com uma consistência de ações também na vida pessoal dele. E eu vejo, principalmente né, vamos combinar aqui, a gente levanta todo dia, vai trabalhar, vai fazer os projetos, vai fazer tudo. Aí depois, né, vai dormir o tempo todo, tá com a família menos, tá com a família mais, e cheio de problema. Em menor ou maior grau, a gente sai de casa e vai dormir todo dia pensando como fazer mais dinheiro. Nós somos cobrados por meta, nós somos cobrados por resultado,
Nós somos cobrados por fazer mais negócio, por atender melhor o cliente. A gente pensa como é que a gente pode aumentar o bônus, como é que a gente pode ganhar mais dinheiro. Só que está faltando só uma equação. A questão não é... A pessoa pode até conseguir ganhar mais dinheiro, mas administrar é diferente. Para o pessoal de finanças que já tem, né, uma bagagem, mas quando você vai conversar com as pessoas, elas simplesmente não dedicam um pouco do tempo delas em entender um pouquinho de finanças pessoais. Se elas dedicassem, né, vamos supor, todo mundo tem vários hobbies, né, e gosta, se ela dedicasse um pouquinho do tempo do hobby dela para ler sobre como que eu controlo meus gastos, como que tem que ser meu Ter uma planilha de orçamento objetivo. pessoal, no mínimo, né? Pois é, né, Né? que tenha caderno, assim, é a falta de não é tempo, a gente não tem tempo, a gente tem prioridade. Verdade. Quem tem prioridade arruma tempo. É a falta de estudar um pouquinho, que seja 2 horas por semana, sobre finanças pessoais para entender um pouquinho, responder a primeira pergunta e a mais difícil de todas. Para onde que está indo o meu cafezinho de todo dia? Um Isso aí. caminhão de dinheiro que está indo ali. Aí a pessoa está ali gastando cada vez mais e está na empresa e precisa dar mais resultado. E aí um ponto importante, várias pesquisas já saíram, né? A pessoa que não está bem financeiramente, ela é uma pessoa muito estressada. É. Ela não vai pensar Não direito, daqui dorme a pouco isso direito. estoura. Por isso que eu falo, isso estoura. É. Então, se a pessoa não pensar um pouquinho em como administrar o que ela sai todo dia de casa pensando que é ganhar dinheiro, a maioria das vezes, não vai se sustentar no tempo. E hoje ainda é um tabu, né, para o brasileiro falar de dinheiro, né? O Brasil tem um ponto engraçado no Brasil, né? Que o sucesso é uma ofensa pessoal, muitas vezes, né? Então, as pessoas têm que escolher. Eu falo que tem 2 Brasis. Tem um Brasil que está se justificando e tem o Brasil que está dando certo. O Brasil, então vamos lá. O Brasil que está dando certo é o que a gente está fazendo aqui. Como é que a gente tem que se posicionar nesse mundo turbulento com novas regras? Aí a pessoa tem que se movimentar. Ela tem que ver que ambiente que ela está. Qual network que eu tô? Não é networking por networking. Conhecer todo mundo conhece. Mas o seu networking sabe o que você entrega? Sabe o problema que você resolve? Um outro ponto fundamental na nova economia é para você realmente responder: eu sou bom em quê? Eu resolvo qual problema? Não é o crachá, não é a empresa que você trabalha, nem o crachá que você está. Na nova economia, esquece crachá. CFO, diretor financeiro, RH, sabe, logística, um monte de coisa vai estar dentro de um chip de $399 da NVIDIA. Daqui a pouquinho. Não é isso. A questão é, na hora que tira o crachá, no que efetivamente você é bom? Na hora que tira o crachá, o que efetivamente você entrega? Qual que são as novas regras? Como você circula no ambiente, se movimenta? O que você tem que fazer com relação a isso? E uma coisa que a gente está fazendo aqui, que pouquíssimas pessoas estão fazendo, como se posicionar no digital. Nós estamos falando aqui no podcast, certo? Sim. Quantas centenas de milhares de pessoas vão ver a gente falando isso aqui? E quantas pessoas que também poderiam estar fazendo, poderiam estar se posicionando, poderiam estar mostrando a cara nesse novo formato do mundo digital, porque as pessoas confundem muito o posicionamento correto no digital com ser influência. Aproveita esse gancho e conta pra gente como é que você se tornou top voice no LinkedIn, como é que foi essa história sua aí? É um ponto importante. Quando a gente começa a escrever, todo mundo é bom em alguma coisa. Aí você começa a escrever, você começa a fazer vídeos. O que você fala ali, você começa a ganhar seguidor. E as pessoas, quando você gera valor, as pessoas esperam. Quando você vai fazendo sempre, as pessoas esperam. Você vai tomando uma proporção. Eu escrevo no LinkedIn tem uns 7 anos. Quase todos os dias. Dos textos, já saíram 5 livros. Que legal. Então, a disciplina Remodelados. aí, né, Júlio? É De claro. 7 anos aí. Agora, o ponto fundamental é que você se transforma no processo. Aí você vai aprender o que você fala, como você fala, o tom de voz que você fala. Você é excelente em quê? Entrega um pouco da sua excelência. Qual plataforma que você tem que alinhar a sua posição? Qual é o seu segmento? Né? Então, o Júlio Damião, ele fala de quê? Ele fala de estratégia, investimento, finanças.
O meu público é um público extremamente selecionado. Por isso que eu falo, o posicionamento nas redes, as pessoas hoje confundem muito com ser aquelas influências que tem milhões, que tem que divulgar tudo que tem na casa e mostrar o dia a dia, sabe? Aquelas coisas. Não, você pode se posicionar corretamente, mostrando as suas ideias de uma forma correta, profissional, corporativa, que você vai gerar valor para um CEO, por exemplo, para um outro conselho. Isso é posicionamento. Por que não fazer? As pessoas têm medo de colocar a cara, igual a gente está colocando aqui. As pessoas têm medo de falar besteira. As pessoas têm medo da imagem, se vai sair bem ou se não vai sair bem no vídeo. Aí acaba que pessoas que entendem que isso não tem nada a ver, quem está nos lendo aqui tá escutando a ideia. Aí, uma ideia para todo mundo aqui, ó. Se você não fazer, neste mundo com as novas regras, você vai morrer inédito. Você vai ter diploma, vai ser bom e tal, mas ninguém vai saber que você existe. Só aquele meio seu. Se aquele meio seu ele terminar por uma inovação da inteligência artificial. Quer ver um exemplo? Eu antes pagava para fazer legenda nos vídeos. Eu pagava uma pessoa, depois paguei uma empresa para fazer legenda. Hoje eu faço o vídeo no Instagram, aí já tem lá a legenda. Eu coloco legenda, já vem a legenda automática e eu publico, certo? Sim. Aquele link legenda, quantas pessoas ficaram obsoletas e quantos segmentos ficaram obsoletos de um dia para noite por causa de uma funcionalidade que o Instagram colocou? É. Exatamente, aconteceu o mesmo comigo com o Canva e o ChatGPT. Antes, quando eu comecei meu canal do YouTube, eu fazia as imagens, colocava ali para editar, utilizava o Canva. Hoje, com o ChatGPT Plus, que é o pago, eu já gero a imagem com um prompt bem feito, que já gera thumbnail ali do YouTube, para ser a capa do YouTube, de uma forma que eu já não preciso usar mais tanto o Canva igual antigamente. Então, as próprias ferramentas, a inteligência artificial vão deixando elas obsoletas, né? E você tocou num ponto muito fundamental. Esse é o ponto da geração de valor de circular no mundo turbulento. Por quê? A sua vantagem competitiva que você tinha, hoje ela não é duradoura mais. Existia no passado um livro, todo mundo vai lembrar que chamava Estratégia do Oceano Azul. Você tinha uma Esse é vantagem famoso. competitiva que ninguém conseguia pegar. Hoje, uma multinacional usa o ChatGPT e a padaria da esquina usa o ChatGPT. O mesmo. Então, a tecnologia, que antes era poucas empresas dominavam no passado, hoje ela está em escala para todo mundo que quer usar, pessoa física e empresas. E isso torna a competição muito maior. Aí você pega uma pessoa que tem um talento ou uma empresa que efetivamente sabe o que quer fazer, que não precisa ser grande, e faz um barulho enorme. No mercado tem que fazer mesmo. O capitalismo, ele premia resultado. Capitalismo não premia diploma, capitalismo não premia tá quase lá, eu vou fazer. Capitalismo premia resultado. Aí você pega uma empresa que tem resultado e consegue escalar com inteligência artificial, qual é a nova regra da economia e o que está acontecendo? O nível de competição aumentou, em compensação, as oportunidades aumentaram. Então você também tem acesso a ChatGPT, ao Cloud, ao Grok, a todos. E a pergunta é, esse é o ponto fundamental. Todo mundo tem as informações, todo mundo tem num chip o que eu sei, o que você sabe. É isso que está acontecendo, só que tem um ponto depois, que é responder a seguinte pergunta: e agora o que eu faço com isso? E agora o que eu faço com isso é a preparação pessoal. É entender de gente, é entender que o soft skill hoje é muito melhor que o hard skill, é entender que tem que entender de cenário, que tem que entender de finanças, é entender que você pode ter a sua base, que você formou, que você trabalhou, mas que você tem que ser um profissional muito mais completo. Por quê? Porque o seu conhecimento vai estar num chip e você vai ter que gerar valor através de conhecer outras áreas. E é isso que as pessoas, principalmente no Brasil, o Brasil é um país interessante, as coisas demoram um pouco a chegar no Brasil, né? No resto do mundo ele vai primeiro, o resto do mundo chega depois. E quando essa onda já tá acontecendo nos Estados Unidos e na Europa, na hora que chegar aqui no Brasil aqui, muita gente vai assustar. E inteligência artificial não é usar o ChatGPT, ou Cloud, ou Grok, ou outro. Está todo mundo fazendo.
Usar a inteligência artificial é entender de negócios, fazer as perguntas certas, se posicionar corretamente, se aprimorar como profissional, entender os gaps da empresa e depois usar a inteligência artificial para resolver, escalar, melhorar e monetizar. O que está acontecendo na maioria das empresas dos profissionais? Não sabem absolutamente de negócio, ou muito pouco, e fazem as perguntas para a inteligência artificial. Ela vai responder e você vai acreditar. Vai acreditar em tudo. Aí vai pegar esse pacote de resposta e aí vem a diferenciação. E agora o que eu faço com isso? E agora o que eu faço? Pô, eu tenho todo o conhecimento do Júlio Damião, tenho todo o conhecimento do Lucas. Mas e agora o que eu faço com isso? Como é que eu vou executar? Como é que eu vou alinhar a expectativa de uma equipe? Qual o time de executar? Este é o ponto. Que uma geração inteira, e principalmente segmentos inteiros, estão ficando obsoletos porque profissionais experientes ou profissionais que já entenderam essa nova regra da economia estão fazendo outros tipos de perguntas. Quer ver uma coisa que eu vou falar aqui que é dura, mas eu vou falar. Só eu falo isso. Neste exato momento, milhões de pessoas estão estudando para profissões que não vão existir mais. Verdade dura de aceitar, né? Verdade dura de aceitar. Aí você está falando de quê? Você está falando que eu vou estudar e que vai acabar? Muitas vezes sim, eu estou falando de um segmento educacional que tem que se transformar. Então, muitas pessoas estão estudando hoje para segmentos, para profissionais que não vão existir. E todos que sobrarem estarão transformados pela tecnologia, estarão transformados por essa nova forma de fazer negócio, estarão transformados por essa nova forma de impactar o cliente, que é através das redes sociais, através do WhatsApp, através de outras formas. E muitas vezes você vem com uma bagagem, achando que essa bagagem vai te trazer para um próximo ponto, e ela não vai. E aí vem a pior pergunta que eu posso escutar. Aí como vai ficar os milhões de desempregados? Isso, porque o que a gente lê Como vai muito... ficar? Aí eu faço a seguinte pergunta: quando você leva o seu filho para fazer um exame de ressonância magnética ou de raio-x, você pergunta quantos empregos que a ressonância magnética ou o raio-x tiraram? Não. Quando você usa o celular, quando você pega o celular, você pergunta quantos empregos que o celular tirou? Não. Você não pergunta isso mais. Quando veio a Revolução Industrial lá atrás, na Inglaterra, o capitalismo seguiu o caminho dele, certo? Então, é isso que a gente tem que entender. O capitalismo, ele vai seguir o caminho dele. Você pode achar justo, você pode achar injusto, você pode achar que vai ter muita gente na rua, desempregado, que vai ter pouco, e se o governo vai fazer alguma coisa, e como é que essas pessoas... A conta nunca fechou, principalmente em ciclos de grandes tecnologias. E circular por um mundo turbulento é entender que o mundo não é justo. E também entender que você tem que se posicionar corretamente nesse mundo que não é justo. Porque ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai te pegar pela mão e vai fazer isso por você. Ah, eu tenho que entender um pouquinho de finanças? Tenho que entender de negócio? Tenho que fazer o link da IA com o negócio e não o inverso. Sim, eu tenho que entender de gente. Aí sim, quando a empresa tiver lá, a Amazon, 16 mil pessoas que mandou embora, quem que eu vou? É aquela pessoa que está fazendo a mesma coisa. E eu não estou falando repetitivo, não. A mesma coisa ali de processo, aquela pessoa que conseguiu colocar mais insight em cima da mesa, entendendo as novas regras e economia. O que as empresas querem? Único e exclusivamente. Qual é o profissional que coloca mais insight em cima da mesa, resolve mais problema e traz mais dinheiro? Júlio, esse ponto de essas demissões em massa, né, layoffs, que você deu vários exemplos aqui hoje, é muito importante a pessoa ter essa reserva de emergência, né, para caso aconteça algo assim com ela, venha uma demissão inesperada, né? Porque essas grandes empresas são as que mais empregam pessoas no mundo inteiro, né? Você deu exemplos aí no exterior, da Amazon, mas aqui também no Itaú, várias empresas fazendo layoff por aí. E o que a gente vê são profissionais que às vezes estavam com problema de saúde mental quando estavam empregados, não tinham uma reserva de emergência e agora que estão desempregados o problema piora, né? Ele só aumenta. Porque antes você tinha seu emprego, trabalhava muito, não tinha tempo para nada. Agora você está sem o emprego e sem aquela renda. Por isso que eu falo muito, né, nas mentorias que eu dou há vários anos aí para o pessoal, primeira coisa, tem gente que está investindo, mas está endividado. Então, a primeira equação que tem que se resolver.
Segundo, a pessoa tem que ter uma reserva de emergência, né? Ali pelo menos algo entre 6 meses e 1 ano ali, para ela poder manter o padrão de vida até que ela se adapte a essa nova realidade, né? É uma frase que todo mundo já escutou muito ou já falou, né? Dinheiro não traz felicidade, né? Todo mundo já falou, mas vamos combinar. Vamos combinar que a prioridade, dependendo da pessoa, ou é saúde ou família, mas é as duas. E depois vamos colocar que depois vem finanças, o dinheiro. Então você tem a família, saúde e finanças, ou família, saúde e finanças. Dinheiro não traz felicidade, mas ela está nos top 3, ou top 4, ou no máximo top 5 prioridades que você tenha. Então como é que o item que está no... Vamos colocar top 5. Como é que o item que está no top 5 da sua vida e que você fala muito mais desse top 5 do que os outros pontos, você não consegue circular ou ter uma inteligência para que você possa fazer uma reserva e entender onde é que você gasta. Então você tem realmente, ele não traz felicidade. O dinheiro não traz felicidade, mas fica sem para ver se você consegue ser feliz. Verdade. Ele não traz felicidade, mas fica sem para ver se você consegue ser O feliz. boleto não para de chegar, né? Todo mês, Não né? Não para. Então, as pessoas pensam, minha formação profissional é prioridade, a pessoa vai lá e faz um curso e tal, né? Eu quero estudar no exterior, a pessoa procura e tal. Eu quero ganhar dinheiro, mas não faz nenhum tipo de movimentação para entender melhor. Acho que tem que entender, são os especialistas, sem medo de errar. 2 horas por semana. Se você entender ali para onde é que vai o seu dinheiro, o que é renda fixa, o que está acontecendo um pouquinho no mundo de finanças, não é complicado, não é complicado. Aí quando acontece isso, a pessoa fica sem saber, porque aí já aconteceu. Eu falo assim, nossa, por que eu não aprendi um pouquinho sobre finanças pessoais, né, para fazer esse movimento antes? E quando a gente fala de investimentos, né, Júlio, um dos fatores mais importantes são os juros compostos, né, e ao longo do tempo. É a 8ª maravilha do mundo. É isso aí. Então, às vezes a pessoa deixa e fala assim, eu estou ganhando pouco. Quando eu ganhar muito, eu vou cuidar do meu dinheiro. Esse é um outro erro bastante comum, né? E falando aí de investimentos em renda fixa, a gente falou muito aqui, né, dos juros altos, da Selic alta, que deve permanecer em 2 dígitos aí, pelo menos por esse ano que vem, 2027, e quem sabe até 2028, né, de acordo aí com o último boletim Focus. Então, a gente vê também IPCA+, né, investimentos aí do Tesouro Direto batendo recordes. Eu lembro, alguns anos atrás, o pessoal falava assim, nossa, IPCA mais 6, historicamente é muito boa essa taxa. Aí todo mundo foi lá, comprou muito, investiu muito, IPCA mais 6. Aí passou um tempo, as condições do mercado pioraram, né? Então o mercado está exigindo mais ali. Aí chegou IPCA mais 7. Nossa, IPCA mais 7. Olha o gráfico historicamente aqui, pouquíssimas janelas na história do país de IPCA mais 7. O que a gente está vendo já recentemente? IPCA mais 8. Quer dizer, aí a mesma história. E aí? E se continuar essa dívida crescendo, né, as pessoas inadimplentes, governo, a dívida bruta só crescendo, a gente vai ver IPCA mais 9. E aí, isso tem dois lados, né? A gente tem, para o país, isso é horrível, né? O país tem que pagar essa taxa de juros para rolar a dívida, e a gente vê esse lado também como investidor, que é muito bom, né? Você colocar seu dinheiro no IPCA mais 8, né? Na Selic de 2 dígitos a 14%, 1% ao mês líquido de imposto, e vai para a praia. O cara não precisa trabalhar, quem tem dinheiro precisa trabalhar com esse nível, né? Eu concordo plenamente com você. Eu tenho uma filosofia que é o seguinte, eu não falo de política. O pessoal fica, como assim você não fala de política? Por que eu não falo de política? Porque eu sempre falo assim, foco no que você tem controle. Verdade. Você não tem controle se o governo vai gastar mais do que arrecada. Eu não quero saber qual é o governo. Se é de direita, de centro, de esquerda. Eu quero saber o seguinte, ele está gastando mais do que arrecada? Sim. Ele vai precisar se financiar. O investidor estrangeiro vai colocar dinheiro aqui, que é o Tesouro Direto, e ele precisa se financiar porque ele gasta mais do que arrecada. E para ele atrair os investidores, ele precisa de juros maiores. Indiferente de quem esteja no governo. Empresa, mesma coisa, com aí endividamento bancário, e CPF, mesma coisa, pessoa física, mesma coisa. Então, por que você não fala de política? Porque eu não tenho controle sobre isso. Eu tenho que preparar as empresas e circular no mundo caro, porque isso vai sempre acontecer. Para as empresas, é o que a gente conversou aqui, os maiores desafios. Para a pessoa física, não. A pessoa física fala assim,
Como assim eu vou viver de juros? Como assim as pessoas te julgam por você ser rentista? Né? Ah, você é rentista. Não é questão de ser rentista ou não. É questão, você faz a leitura de cenários. Você sabe que o governo está gastando mais do que arrecada, que vai ter déficit, que os juros vão aumentar cada vez mais, e você falou na pesquisa Fox que já diminuiu um pouco, que não vai fazer tantos cortes na Selic assim. Então você tem renda fixa, igual você explicou, e você entende muito melhor do que eu. Vou colocar o dinheiro na renda fixa, porque o governo vai precisar se financiar cada vez mais. Pode ser daqui, pode ser dos Estados Unidos, qualquer lugar do mundo, tá a mesma coisa. E eu vou receber um juros muito maior. É uma oportunidade, pessoal, de rentabilidade do patrimônio. Sim. Por que não? Qual o problema? Você está focando, você está fazendo a leitura de cenários e focando onde você tem controle. Aí, como o país está tão dividido, as pessoas começam a classificar isso como sendo ruim. Não. Milhões de pessoas estão aplicando na renda fixa e tirando da bolsa e aplicando na renda fixa porque estão vendo que os juros vai aumentar cada vez mais. Aproveite as oportunidades. É um bom ponto que você tocou aí. Foque onde você tem controle. Exatamente. Porque com a renda fixa remunerando mais, né? A renda fixa aí, o IPCA mais, que eu citei aí, batendo níveis historicamente muito altos, IPCA mais 8, de Selic a 14%, né? 14,25%. O que a gente vê são os fundos imobiliários, as ações extremamente descontadas, gerando também, pelo outro lado, grandes oportunidades aí para quem tiver paciência e foco no longo prazo, né? Exato. Hoje, os fundos imobiliários eu vejo uma forma bastante atraente de investir em imóveis de alta qualidade que você, na pessoa física, você não teria condição de comprar um shopping ou de comprar um galpão logístico, mas que você consegue ali com muito menos dinheiro comprar uma cota de um fundo imobiliário e ser dono daquele pedacinho daquele imóvel, né? E Exatamente. ter uma renda passiva ali mensal isenta de imposto de renda, né? Então, hoje, eu acho que o mercado financeiro, a gente tem muitas oportunidades de investimento, seja na renda fixa que a gente falou, seja nas ações, que estão bastante descontadas, né? Grandes ações aí, grandes empresas lucrativas, antigas no Brasil, pagadoras de dividendos, fundos imobiliários, né, que investem em vários imóveis aí, diversos segmentos, né, como eu citei, shopping, galpão logístico, lajes corporativas, tem também os fundos imobiliários de CRIs, né, os certificados de recebíveis imobiliários, que a gente também chama de os fundos imobiliários de papel, né? Então, quer dizer, hoje vários deles pagando mais de 1% ao mês ali, livre de imposto, enfim, tem várias oportunidades para o investidor brasileiro, né? Tem uma gama de oportunidades, eu só aconselho a ele se preparar e ele investir no que ele sente segurança, entender, Isso. sabe? Porque pega ali a pior coisa é a tal da dica do amigo, sabe como é que é? Ah, tá ganhando dinheiro aqui, dê a dica do amigo e tal, não sei o que não. Invista no que você tem confiança e entenda. Vai pegar uma renda fixa, qual que eu entendo? É o fundo imobiliário, eu entendo, estudei, conversei com as pessoas, é sobre ação, mesma coisa. Qual a parcela do meu dinheiro que eu vou, não vai colocar tudo, Diversificação, né? Diversificação é e tal. importante. Então, é esse tipo de conhecimento que está disponível, mas muitas vezes você não vê ele disponível num único formato, no formato que você pode entrar ali e ter todo esse conhecimento, né? Então, é exatamente isso, essa é a nova economia. Por exemplo, olha que interessante isso. Abriu uma nova academia chamada Six. Essa academia são só 350 alunos. Altíssimo nível. Aí, estava escutando o CEO falar por que ele abriu. Sabe o que ele falou? Ele falou o seguinte, o que tem dentro da academia, todo mundo consome fora da academia o que vai ter ali. Todo mundo vai consumir a bebida proteica, a massagem, tudo. Eles vão consumir, de alguma forma eles vão consumir fora daqui. Então, por que não pegar o que o meu público consome e colocar tudo dentro de um lugar só, em que ele pode fazer exercício também? Selecionando 350 pessoas, tendo no ambiente certo, para que fazer negócio? Então, quando você vê essa quantidade de informação, o que é que você sente falta? Você sente falta não da academia, você sente falta de uma comunidade que você pode pegar todas essas informações e ter ela tudo no lugar só, para que você possa pegar e se orientar. E esse é o propósito. Essa é a nova economia, de você criar
comunidade, mas não comunidade como todo mundo fala. Entre no meu WhatsApp, aquele negócio lá, vamos combinar. É uma comunidade pensada estrategicamente, que não é de graça, pensada direitinho, que você pode chegar ali e ter um conhecimento estruturado, pensado para que você possa ser melhor. Por isso que a Magalu foi lá e fez parceria com a AliExpress. Por isso da Academia Six. Por isso que o iFood juntou com o Uber. Por isso que tem gente criando um ecossistema, colocando o cliente lá dentro. Criando comunidade, colocando o cliente lá dentro com informações estruturadas. Esse é o ponto da nova economia. Ah, ecossistema é coisa nova? Claro que não. Coisa nova é, o ecossistema ele escala agora com as redes sociais, você entende melhor o cliente com a inteligência artificial, você oferece produtos melhor você oferece produtos para o cliente com produtos personalizados e você tem margens maiores, você entende as coisas mais dentro do seu ecossistema. E as empresas estão cada vez mais caminhando sozinhas e os profissionais estão cada vez mais caminhando sozinhos, acreditando que o diploma, não sou contra o diploma, é que quando você forma, o que você aprendeu fica para trás. Mas o mundo continua caminhando. Você tem que continuar se atualizando. O capitalismo não te remunera pelo diploma. Ele entende que o conhecimento do seu diploma, você vai gerar mais resultado no futuro. O capitalismo entende assim. Então você tem que continuar se atualizando para o futuro. E é isso que muitos profissionais não estão enxergando. Não estão enxergando. Ô, Júlio, e como é que faz? Vamos contar aqui para o pessoal que está assistindo a gente. Como é que faz para ter acesso a todo esse conhecimento seu, todos esses, né? Você falou aí, a gente falou aqui de LinkedIn, de leitura de cenários, né? De como se posicionar, né? O profissional. Conta aí um pouco para o pessoal saber da... Nós preparamos, né? Eu e você, Lucas, uma comunidade especial, uma academia, chama Academia TeclaSap. Então o pessoal hoje me conhece pelo TeclaSap do LinkedIn, todo mundo lê. E por que não? Aí eu recebi, é interessante, logo no começo do TeclaSap do LinkedIn, as pessoas falavam comigo assim, escreve um livro. Eu falei, mas tá tudo aí no LinkedIn, é só você ler, né, e tal. E aí os próprios seguidores pediram, já são 5 livros. Que legal. E aí eu fui pro Instagram, né, porque eu tenho a facilidade para falar e tudo, continuando com o LinkedIn. E aí, junto com você, eu estou muito honrado com isso, nós desenvolvemos aqui a Academia TeclaSap, onde o que a gente conversou aqui? Como se posicionar na rede social, então tem LinkedIn lá dentro. Como fazer a leitura de cenário da nova economia, tem lá a leitura de cenários. Quais são as características profissionais do futuro? É entender de gente? Todo mundo fala, é entender de gente, mas entender de gente em qual nível? Se está todo mundo entendendo de gente, e todo mundo preza entender de gente, por que o Brasil é o segundo país com burnout? Os profissionais brasileiros é o segundo país do mundo de burnout. Não está todo mundo entendendo de gente mesmo? Como entender de finanças? Você tocou aqui sobre FII, tem lá sobre os fundos imobiliários, tem lá os fundos imobiliários, está falando lá de renda fixa, né? Está falando até de investimento no exterior. Deixa eu aproveitar e falar um pouco, pessoal. A gente citou aqui, né, vários... o risco hoje do Brasil, né? A gente ninguém está falando de esquerda, de direita, mas porque o país está endividado. Se a economia estivesse bem, né? Se todos os indicadores estivessem bons, a gente não estaria, os juros não estariam tão altos assim, a inflação não estaria tão alta assim. Então, é importante para o investidor que ele tenha uma parcela ali, uma parte do patrimônio dele investido no exterior, para ele se proteger justamente desse risco país. Porque a gente viu ali que o dólar já chegou historicamente ali, né, 6,20, né, para $1 para R$ 6,20. Esse foi o histórico. Hoje que a gente está gravando aqui está um pouco menos, está ali 5,20, 5,15, só que a gente não sabe o dia de amanhã. Se as contas públicas piorarem, o risco fiscal aumentar, o dólar vai a 7, vai a 8, vai a 9. A gente viu o que aconteceu com a Argentina, aqui, nosso vizinho, no passado. Então, o que aconteceu com a Venezuela, né? Uma história diferente, mas assim,
são nossos vizinhos aqui de América do Sul. Então é importante para a pessoa, né, para a pessoa física, para o investidor, que ele tenha uma parcela do patrimônio dele ali investido em moeda forte, né, em dólar principalmente. E olha que interessante, né? As pessoas falam assim, é difícil investir no exterior, mas você está com a sua empresa ali, você toca uma área da empresa que você tem que entender quais países você vai exportar. Ou você está trabalhando numa fábrica ou no serviço, você começa a negociar com o país e você começa a importar matéria-prima. Você está falando a linguagem não só local, você já está falando a linguagem de outros países. Por que não transformar essa linguagem que você usa corporativamente para a sua vida pessoal? E é isso que você encontra na academia, Tecla SAP. Então, a academia ela foi feita para profissionais que já são experientes, porque as informações ali são muito robustas, profissionais que já são experientes, vamos colocar ali, né, de 30, 50 anos ali, e que querem fazer esta ponte para um futuro conseguindo circular em um mundo turbulento. A academia foi feita para isso. E para o recém-formado, claro que pode ter acesso, não tem problema. Mas a questão de você já vir com uma bagagem, ela é importante para você absorver o que está ali dentro, né? Então, a Academia Tecla SAP, ela foi colocada para isso. Todos os assuntos que nós circulamos aqui estão colocados lá, né? E esse é um projeto muito importante que me dá muito orgulho de fazendo com você e a gente entregar isso para o mercado, porque pode ter certeza, cada vez mais o mundo vai te convidar a ser mais competitivo, cada vez mais as empresas vão querer colocar a inteligência artificial de co-pilot para pilot, vai querer assumir o seu lugar. Cada vez mais o mundo vai continuar criando ecossistemas, mas de uma forma completamente diferente, porque agora tem rede social. E você vai ter que entender isso tudo, entender de gente, entender de negócio, alinhar isso tudo e gerar valor completamente diferente, é o que nós estamos fazendo aqui, completamente diferente do que era gerado no passado. Profissionais que entenderem isso vão circular muito melhor pela turbulência. Profissionais que não entenderam isso vão ter problema. E a grande verdade é a seguinte: você pode achar que você não está, que você está na zona de conforto. A verdade é o seguinte: todo mundo saiu da zona de conforto. Você pode sair da zona de conforto agora, você pode sair da zona de conforto depois, mas você vai sair da zona de conforto. Tem profissionais que já escolheram sair da zona de conforto e fazer essa transição. Tem profissionais que vão ter, como essa pessoa aí, esse exemplo que você deu de pessoas que não têm reserva financeira, vão aprender da pior forma possível, que deveria ter feito essa transição antes. E a Academia Tecla SAP, ela é para isso. Para o profissional que quer se dedicar a um conhecimento, quer sair da zona de conforto, quer ter informações qualificadas e quer, nessa jornada toda da Academia Tecla SAP, entender como o mundo funciona. O ponto muito importante para mim, que é o seguinte: quais são as perguntas certas que eu tenho que fazer para me posicionar nesse mundo turbulento? É isso aí, Júlio. Então, a gente já está encerrando aqui. Queria te agradecer aí pela parceria e convidar todo mundo que está assistindo a gente aqui para entrar na Academia Tecla SAP. O link vai estar aqui embaixo. E vocês vão gostar bastante, tem muito material meu, do Júlio lá, a gente tem um grupo de WhatsApp exclusivo que o Júlio manda análises dele também todos os dias sobre o que está acontecendo no mercado, para justamente você não ficar obsoleto. Mas tem que avisar que é 5 horas da manhã, tá? Para ninguém me xingar depois. É isso aí. Obrigado, Júlio. Obrigado pela parceria. Vamos junto. Tchau, pessoal. Um abraço.